Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos conversar, bater um papo mesmo sobre baixa autoestima. Quantas e quantas pessoas, né, infelizmente sofrem com baixa autoestima, até quem sabe você que está assistindo aqui a esse vídeo. Neste vídeo eu vou dar dicas sobre como a hipnoterapia ela pode ser eficaz para ajustar, para elevar a nossa autoestima. Você vai aprender comigo de duas maneiras, ou seja, com dois olhares. Sob o olhar do terapeuta, então se talvez você é terapeuta em hipnose, você vai comigo ter este olhar de terapeuta e também se você não é terapeuta, se você talvez queira elevar a sua autoestima, você também terá dicas bem interessantes, bem curiosas aqui comigo. Bem, vamos antes pensar sobre quais podem ser as coisas que baixam a nossa autoestima. Quando nós nos sentimos inseguros, quando nós temos diálogos internos negativos, quando a imagem que nós fazemos sobre nós mesmos é uma imagem distorcida, é uma imagem que reflete esta pequenez, é natural que tenhamos como resultado, uma das coisas, a baixa autoestima. Às vezes a nossa história, né? Coisas que a gente viveu, coisas que a gente presenciou, coisas que nos disseram e outras tantas que podem também comprometer. Quantos problemas a nossa vida ela nos traz e alguns desses problemas a gente fica com a mente presa dentro dele. Coisas que a gente não resolveu e que ainda contaminam a nossa existência e que às vezes também, né, vão gerando esta baixa autoestima. Quando na programação neurolinguística nós aprendemos sobre o modo como a gente cria a nossa realidade, a gente aprende que nós usamos os três sentidos principais, que lá a gente chama de visual, auditivo e o sinestésico. O visual é as coisas que a gente vê, o auditivo, o que a gente ouve. E o sinestésico, o que a gente sente. Então, sensações, sentimentos, o próprio equilíbrio do corpo, temperatura, sensações internas e externas. E o conjunto destas percepções, sejam visuais, auditivas ou sinestésicas, elas são utilizadas para compor a nossa realidade. Aí, se você é terapeuta, no olhar do terapeuta, você deve verificar com o seu cliente quais são as imagens que ele faz sobre ele mesmo. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, quais podem ser as imagens que essa pessoa cria sobre ela? Provavelmente uma imagem que reflete insegurança, cabisbaixo, um tamanho menor, cores enfraquecidas, baixa iluminação. Às vezes é como se fosse algo mais parado, com pouco movimento, por vezes coisas distantes. Então, verificar a qualidade da imagem que a pessoa tem sobre ela. É como se você pudesse guiar a pessoa em um exercício, pedindo para que ela imagine ela mesma, como se ela se visse em um espelho. E vendo-se nesse espelho, ela precisará então detalhar para você quais são as imagens que vêm para ela quando ela se vê a si mesma. Ficou redundante, né? Se ver a si mesma. Se você é a pessoa que se sente com baixa autoestima, você deve fazer isso, verificar quais são as imagens que você tem sobre você. Quando você pensa sobre você, o que você pensa? Imagina que você se vê em uma tela, imagina que você se vê em um espelho. Que tipo de imagem vem para você? Algumas vezes a pessoa ela tem baixa autoestima e ela se prende em relação a um aspecto no seu corpo. Por exemplo, eu quando era criança sofria por ser orelhudo, mas daí eu aprendi com a minha mãe. Mesmo criança, minha mãe ela me disse assim, quando tirarem sarro de você, tira sarro junto. Se divirta junto, brinque junto, e aí você vai perceber que perde a graça. E não deu outra. No outro dia eu fui para a escola e comecei a me divertir com as minhas orelhas. E acabou a graça. As coisas que as pessoas elas faziam não teve mais força porque eu entrei na brincadeira. Mas nem sempre nós, né, fazemos isso. Às vezes a gente se prende em algo no corpo que a gente não gosta. E a gente permite que isto crie imagens distorcidas. É como se a gente se visse
mais comprometido do que aquilo realmente é em nosso corpo. Por exemplo, a pessoa olha e vê ali a barriguinha, mas ela, ao invés de ver o tamanho real da barriga, vê uma barriga maior. O tamanho real da orelha, uma orelha maior. O tamanho real da verruga, uma verruga maior e assim por diante. Então a gente às vezes distorce. Verifica que tipo de imagem você faz sobre você. E uma vez identificando, transforma em imagens diferentes. Ou então simplesmente traz para o real. Veja o real, o que realmente há, ao invés da distorção mental. Se você é terapeuta, ajude o seu cliente a criar uma imagem mais adequada. Se, por exemplo, se vê pequeno, se veja maior, talvez não necessariamente maior do que os outros, porque talvez isso também poderia gerar algum tipo de desequilíbrio, mas no tamanho real, para que a pessoa perceba que ela é igual aos demais, que não há diferença, que nós somos iguais nesse mundo. Se há uma distorção, traz para aquilo que é mais próximo da realidade. Se a pessoa ela se vê cabisbaixa, faz ela se ver de cabeça erguida. Se as cores estão pálidas, coloca cores mais poderosas, cores mais agradáveis. E estas cores elas devem ser as agradáveis e as poderosas na opinião do cliente. Então, se é você, a pessoa que vai trabalhar com a sua própria baixa autoestima, se você quer elevar a sua autoestima, verifica se na imagem que você faz sobre você, as cores talvez estejam pálidas e coloca cores poderosas. Verifica a iluminação. Às vezes você cria uma imagem de você e ela está escura. Coloca a iluminação, coloca mais brilho, coloca mais luz. Às vezes está distante, coloca mais próxima. Ou então, às vezes, ela está com poucos movimentos, aumenta os movimentos e vai verificando, de acordo com essas pequenas mudanças, como que a imagem ela vai ficando para você. E quando você encontrar uma configuração que ficou legal, você mantém ela, né? E o mesmo para o auditivo. Perceba que tipo de diálogos internos estão acontecendo. Se você é o terapeuta, conversa com o seu cliente e identifica junto com ele quais são as coisas que ele diz para ele mesmo, né? Que a pessoa está se dizendo. Então, às vezes, a pessoa tem diálogos internos assim: eu não consigo, não dá certo, tenho medo, eu sou muito inseguro, muito ansioso e assim por diante. Então, verifica esses diálogos internos e substitua eles por diálogos melhores. Como terapeuta, você pode e deve ajudar a pessoa com instalação de âncoras, que são recursos que vão estimular o sistema nervoso a criar novos caminhos neurais, novas sinapses, novos padrões e vão ajudar nestas transformações comportamentais. E substituindo os diálogos internos por diálogos mais funcionais, mais fortalecidos, mais poderosos, você consegue também melhorar a sua estrutura em relação à sua baixa ou à criação da sua alta estima, né? Da sua autoestima. E, claro, se você é a própria pessoa, né, você quer trabalhar a sua autoestima, verifica esses diálogos internos e substitua. Ao invés de dizer eu sou inseguro, troca por às vezes eu faço coisas que refletem insegurança. Eu não sou inseguro, mas às vezes eu tenho comportamentos de insegurança. Porque uma coisa é a identidade, outra coisa é o comportamento. Tudo aquilo que é negativo, tira da sua identidade. Ao invés de dizer eu sou essa coisa negativa, diga eu faço isso às vezes. E se você for perceber, é a realidade, é às vezes que você faz, não é sempre. E também, em relação ao sinestésico, perceba quais são as sensações que você tem. Então, às vezes, a pessoa tem sensações de insegurança, sensações de desequilíbrio, sensações de pequenez. Instala, através de âncoras, se você é o terapeuta, sensações mais poderosas, sensações de segurança, de coragem, de iluminação, de fé, né? Sensações, sentimentos, recursos que sejam o oposto destas que são negativas. Se você é a pessoa que está trabalhando com a sua autoestima, se você quer elevar a sua autoestima, volte com o seu pensamento no seu tempo e espaço,
na direção de momentos onde você se sentiu seguro, segura. E vá se lembrando de como é ter esse estado de segurança. Vá para momentos da sua vida onde você está com a sua autoestima elevada e vá colocando os seus sentimentos, as suas emoções, os seus diálogos internos, as suas imagens, alinhados, né, com esse estado de autoestima elevada. Então, você pode e deve voltar no seu tempo e espaço. Aí algumas pessoas dizem assim, mas André, eu nunca me senti com a minha autoestima elevada, nunca, nunca, nunca. Bem, antes de tudo, é uma fantasia, porque isso é impossível. Em algum momento, mesmo que tenha sido um segundo, a sua autoestima, ela esteve sim elevada. É isso que traz você até aqui, neste ponto da sua existência. É isso que faz você acordar todos os dias, é isso que faz você permanecer, tá? Independente de como está a sua realidade. Desejo que ela esteja muito bem. Agora, uma coisa que você pode e deve fazer, caso você tenha dificuldades de encontrar na sua própria vida, é imaginar pessoas que estão com a autoestima elevada. Imaginar pessoas que estão nesse estado que você deseja obter. E aí você faz de conta que é essa pessoa. Ok, nesse momento você vai entrando naquele estado. Você vai se colocando naquela posição. Talvez você já tenha ouvido falar da postura do herói. Então você pode fazer a postura do herói, a postura do super-homem, por exemplo, a postura do homem de ferro, a postura da Mulher Maravilha. E você fazendo a postura do herói, você vai perceber que isso também altera o seu estado. Se você é o terapeuta, ajude a pessoa a iniciar esses estados através de âncoras. Se você é a própria pessoa que está trabalhando, vá buscar na sua vida, ou então imagine uma pessoa, ou então use a postura do herói para trazer à tona, para evocar esses estados, essas forças. E fazendo isso, ou seja, substituindo o seu visual por imagens mais poderosas, mais coloridas, mais iluminadas, com bons movimentos, com mais intensidade, substituindo os seus diálogos internos por diálogos mais saudáveis, mais assertivos, mais funcionais, mais poderosos, substituindo seus estados emocionais, as suas sensações, a sua sinestesia, buscando na sua história momentos onde você se sentiu mais poderoso, poderosa, ou então fazendo de conta que é alguém, ou então usando a postura do herói, certamente você vai, através de exercícios, porque às vezes não é uma coisa que muda da água para o vinho, mas através de exercícios, em um curtíssimo espaço de tempo, elevando a sua autoestima e ensinando o seu corpo, o seu cérebro a ter novas conquistas que já estão disponíveis para você ao seu redor. Se você gostou destas dicas, seja você terapeuta, seja você a própria pessoa, o próprio cliente, deixe agora o seu like, faz agora para não esquecer, se inscreva no canal para que você possa acompanhar outras ideias, outras dicas e também deixe aí comentários, né, para que a gente possa saber como que estas ideias elas chegaram até você. Muito obrigado, viu? Da minha parte, desejo que você tenha muito sucesso, coloque em prática e aí traz os resultados para que a gente possa acompanhar. Valeu!